Continuando a nossa avaliação do nosso modelo, né, uma vez que a gente verificou os pressupostos em relação à análise residual, então a gente verificou que o nosso modelo tinha linearidade, normalidade, homogeneidade e independência, e considerando, né, que nesse modelo a gente tinha um modelo de regressão múltipla, linear, né, um modelo de regressão linear múltipla, em que a gente estava considerando a distância, o tempo da corrida e os carros disponíveis para a gente estar prevendo, né, o preço da corrida. Então, para a gente fechar a parte das pressuposições, a gente vai fazer a última parte, né, que seria os diagnósticos, né, para ver os pontos de influência e que a gente chama de alavancagem e os outliers. Então, como análise visual, então a gente faz a distância de Cook. Na distância de Cook, né, alguns autores adotam alguns limites, né, que é meio e acima de 1. Aqui o gráfico traz alguns pontos em destaque. A gente vai destacar, né, os limites desses pontos. Então, aqui, de forma gráfica, né, em geral, a gente tem que, se o resíduo estudentizado tiver pontos acima de 3 e abaixo de menos 3, seriam considerados outliers, e os pontos influentes, né, a partir da minha matriz hatch. Então, aqui dentro a gente consideraria pontos influentes, mas os pontos mais preocupantes são aqueles que são outliers e ao mesmo tempo influentes. Dando continuidade, por exemplo, na parte teórica, a matriz chapéu, que é a minha matriz hatch, que a gente vai ver alguns pontos, é exatamente o produto, né, o produto cruzado entre essas matrizes, a inversa da matriz x transposta x, pelo produto da x transposta. Não depende do y essa matriz. Então, se a gente pega a diagonal dessa matriz, né, nós temos exatamente o que a gente chama os nossos pontos de alavanca, os nossos levers. Esses pontos, eles estão entre 0 e 1, e a soma deles dá exatamente o número de colunas, que é o nosso número de parâmetros do nosso modelo. Além disso, tem a distância de Cook, que é dada exatamente pela expressão, ela já depende, né, dos nossos pontos levers, e o R seria o resíduo padronizado, né? Quanto maior a distância, maior a influência. Em toda a distância, ela é maior que 0. E o D não tem uma distribuição amostral conhecida. Além disso, a gente mede também pela distância dos defeats, né? Que é dado exatamente pela essa expressão, em que tem o resíduo padronizado, estudentizado, o H é os nossos levers, né? Que é a matriz diagonal da minha matriz hatch, e o P é o número de variáveis independentes. Da mesma forma, né, quanto maior os nossos defeats, maior a influência. Também os defeats não têm distribuição conhecida. De forma geral, né, a gente tem na literatura esses limites críticos que eu implementei no R, e aí a gente tem para ver se realmente esses pontos estão acima desses limites críticos e se eles poderiam estar sendo considerados, nesse caso, de pontos outliers, né? Então, voltando aqui no nosso diagnóstico, ainda fazendo a parte da variância, né? Aliás, verificando, né, se está dentro dos envelopes, a gente verifica que não tem nenhum ponto assim muito fora, né? A parte de influência, né, que é aquele gráfico aqui, já é um gráfico padrão, já implementado pelo R, a gente não vê nenhum ponto que é daquele grave, né, que é tanto influente quanto outlier. Tem alguns pontos aqui, mas se a gente adotar um critério menos conservador, né,
de estar passando entre 3 e menos 3, todos esses pontos eles estariam dentro do padrão. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, agora verificando mesmo aqueles limites, né, para a gente ver dentro da que a gente tem, né, os defeats, a distância de Cook e o limite, por exemplo, dos pontos de leverage. Então, que são os pontos de alavancagem. Percebam o seguinte, né, quem seriam os limites do Cook, né, da distância de Cook? Ela seria 0,84. Né? Veja que a maior distância é 0,08, então eu não teria nenhum problema com a distância de Cook. A da matriz Hatch, que seriam os nossos leverages, o limite seria 0,14. Então, observando aqui o summary do M, que são os pontos influentes, na matriz Hatch, seria 0,14. Então, tem alguns pontos aqui que estariam bem na beira, né? A ponto de ser considerado pontos influentes. E são exatamente esses aqui. Mas como eles também não são outliers, então é aquela situação, né? Você remover alguns pontos, muitos pontos, né? Você fazer isso de forma iterativa, tentando remover e adequar, muitas vezes você pode acabar até sem nenhuma informação, né, na sua matriz de dados. Então, adotando um critério assim um pouco menos conservador, né, esse modelo ele estaria adequado, né, sem tantos problemas. No entanto, aqui a gente o R nem detectou, né, como ponto influente, né, esses pontos, os heads, né. Aqui, novamente, um pacote só para ver se as pressuposições estão aceitas, né? A gente já rodou esse pacote lá na regressão linear simples, agora é só adaptando ele para o nosso modelo de regressão linear múltipla, né? Estão atendendo os nossos critérios. Mais uma parte de diagnóstico, só para a gente fechar, então, a gente tem aí que não tem, dentro dos resíduos, a gente não está percebendo nenhum ponto outlier muito forte. A parte residual, né? A gente percebe uma letorização, a gente percebe homogeneidade, né, da variância. Agora, só adotando aquele critério para ver se todos os pontos estão realmente dentro, né? Então aqui a gente verifica, né, que os pontos estão dentro do padrão, né, aceitável. E, portanto, seria um modelo que modelaria bem, atendendo todas as pressuposições do modelo.